Ele sempre passa por essa decisão. Então, eu botei transformar a sociedade. Ela tem que sair do seu curso natural. A primeira consciência disso surge no século XIX, tanto no Brasil como na América Latina. É quando se tem a noção, né, que a América Latina está atrasada, e que precisa ser feita alguma coisa para ver essa transformação. Eu coloquei fins desejáveis, que é uma coisa muito ampla, mas acontece que teria que abranger todos os casos, porque sempre daí eu quero transformar para alcançar alguma coisa, e entra a utopia do desenvolvimento. Tá? Essa transformação pode ser desde uma sociedade mais igual, como no socialismo, na social-democracia, mas pode ser a afirmação da nação, que nem no governo Médici, vamos dizer. Não, Brasil potência. Os fins podem variar, tá? Mas eles sempre estão... sempre há esse desejo, quer dizer, é o que justifica. O Max Weber chamaria, né, de ação social racional ligada a valores, esse tipo de coisa. Daí eu coloquei destacadamente a superação de seus problemas econômicos e sociais. Claro que também é uma expressão ampla, eu fiz por gosto. Se eu quero superar uma coisa que eu não gosto, que é um problema. Agora, o que é um problema pode variar. Correto? Lá no governo Jango, o problema era a desigualdade. Correto? Lá no outro governo pode ser o país é subordinado na ordem internacional, eu quero que ele se torne uma potência. Isso pode variar. Mas sempre tem que estar ligado a esse problema. Eu tenho que superar algo que eu não quero. Tá? E dentro dos marcos institucionais do sistema capitalista. Por que eu botei isso aqui? Né? Porque lá na literatura chega a ter uma discussão com o Hélio Jaguaribe, que ele considera a China, a União Soviética, lá da época, né? Não a de hoje, como um case de desenvolvimentismo. Eu acho um equívoco, né? Ele é o único autor que faz isso. Eu acho que a especificidade do desenvolvimentismo, que é o caso tanto na América Latina como de outros países, né, é uma transformação dentro do sistema capitalista. Esses casos que eu mapeei, todos eram, né, Vargas, Perón, né, Lopes Pumarejo, caso do México, até porque o socialismo é outro fenômeno histórico. Não se poderia misturar, eu teria que pensar como fazer. Nem se consideram em Cuba desenvolvimentistas, se consideram socialistas. É outro fenômeno histórico. Vamos lá então, passa para mim, passa para o outro. O que eu peguei nessas coisas aqui para dar uma ideia da construção do conceito, o que eu vou utilizar é o conceito clássico, né? Essa forma aí, tá, sinteticamente falando, é o seguinte: cada rodinha dessas aí é um atributo do conceito. Então, por exemplo, se fosse democracia, eu poderia dizer, olha, o que é os atributos? Ter eleições, ter partidos, liberdade de organização de partidos e, sei lá, o judiciário independente. Eu poderia criar vários atributos da democracia. O conceito cumulativo, ele só vai aceitar aquela área azul do meio, na intersecção. Assim, eu só aceito que seja democracia se tiver todos esses atributos. Aí ele pode me levar, né, a um falso negativo. Eu sou tão exigente que vai acontecer num país ser democrático ou desenvolvimentista e eu só aceitar, né, que tiver todas aquelas condições. Se eu tiver 10 atributos, aqui eu tive 3 só para facilitar a visualização, isso me daria um problema. No desenvolvimentismo é a mesma coisa. Se eu vou juntar vários pré-requisitos, o que é um estado de desenvolvimento? Que atributos ele tem? Né? Então, cada esfera dessa faz dessa forma. O conceito radial, ele usa a ideia de união da teoria dos conjuntos. Né? Ele pega o quê? Ele diz assim, não precisa ter todos os pré-requisitos. Né? Eu posso ir abrindo esse conceito. Geralmente se faz isso criando esse conceito radial, que é esses adjetivos. Bom, então eu vou ter a democracia limitada, a democracia participativa, a democracia populista, a democracia, sei lá. Tá? Caso desenvolvimentismo, eu posso ter nacional desenvolvimentismo, desenvolvimentismo dependente associado, social desenvolvimento, novo desenvolvimentismo, diz o Bress. Então eu vou criando os conceitos radiais. Tá? Isso é muito interessante de ver como é que a comunidade é criativa nos conceitos radiais. Em economia, então, por exemplo, o cara usa muito pós e neo, né? O economista adora pós-keynesiano, neoclássico, pós-schumpeteriano, neo, não sei o quê. Que é a forma de ampliar o conceito, uma forma que tu atualiza.
que o sujeito é neo-schumpeteriano, ele segue a tradição do Schumpeter, mas não é bem igual. Tem mais alguns atributos que ele atribui, né, que ele reivindica aquela tradição. O conceito clássico, a gente tenta achar um núcleo comum do conceito, né, que foi o que eu fiz naquele conceito anterior, pega todos os atributos, mas ele só pega aqueles atributos que ele considera essenciais. A dificuldade é tu chegar nesse atributo. Agora, tu não fecha no conceito cumulativo, né? Porque tu abre a possibilidade de ter novos atributos, certo? Então, tens um núcleo comum que todos os casos devem preencher, mas tu sabe, tu não vai abrir tanto como no conceito radial, porque tu define o núcleo comum, tá? Faz a definição do núcleo comum, mas abre a possibilidade. Então, eu achei ele mais apropriado para trabalhar com desenvolvimentismo, um termo muito vago, né? Porque eu não trabalhei com democracia, com desenvolvimentismo. Eu achei que era mais apropriado, porque aqui eu ampliaria muito. Ampliar eu posso ter falso positivo, né? Eu sou tão frouxo que eu consideraria, eu ia agrupando casos, quando eu vejo qualquer governo pode ser desenvolvimentista, né? Então eu ficaria no contrário, no falso positivo. Aqui, né, só para dar exemplo para vocês, eu mapeei alguns governos. Então, por exemplo, eu coloquei lá, o A é meu núcleo, tá? O núcleo comum. Para ser desenvolvimentismo tem que ter um projeto nacional que seja deliberado, centrado na indústria, tudo aquilo que eu coloquei lá, tem que ter aqueles atributos. Então, todo governo que tiver isso, eu vou chamar de desenvolvimentista e está na bolinha azul. Agora, não está no conceito de desenvolvimentismo, reforma agrária e redistribuição de renda. Não está, porque eu vou ter muitos governos desenvolvimentistas que propõem reforma agrária e outros que não. Muitos que propõem distribuição de renda, aliás, não muito poucos, né? E outros que sim. Então, eu coloquei lá o exemplo. Por exemplo, o primeiro governo Vargas, que está lá no 1, eu considero um exemplo de desenvolvimento. Ele é desenvolvimentista. Está dentro da bolinha azul. Ele responde todas as coisas do núcleo comum, mas ele não defende nem reforma agrária, nem redistribuição de renda. Ele está fora dos círculos B e C. Tá? Então aqui o governo Kubitschek, o Frondizi da Argentina. Tá? Aqui eu botei o Perón, porque o Perón tem uma controvérsia na literatura que não chegam a uma conclusão. Se o Perón tinha um projeto de industrialização para a Argentina. Então, claramente o seguinte, se eu aceito que o Perón tinha um projeto para industrializar a Argentina, ele era desenvolvimentista. Porque sem esse atributo não podia ser. Se fosse mera distribuição de renda, não é governo desenvolvimentista. Não é? O governo desenvolvimentista quer alavancar o desenvolvimento. Então, o Perón estaria lá no 4. Ele é desenvolvimentista e dentro do C, né, que é a redistribuição de renda. Ele seria que nem o segundo governo Vargas, na minha opinião. Segundo o governo Vargas, sobre isso lá no seu estopim, eu acho que ele encampa uma bandeira de redistribuição de renda, né? Então, ele seria nesse caso. Agora, se eu dissesse que o Perón não tem um projeto desenvolvimentista para a Argentina, ele ficaria fora da bolinha azul, ele seria o 6. Né? Ele é um governo que propõe redistribuição de renda, mas não é um governo desenvolvimentista. Tem vários casos. Distribuição de renda não é específico de governo desenvolvimentista. Governos socialistas, sociais-democratas, trabalhistas propõem redistribuição de renda. Poderia ser o caso do Perón. Tá? Eu coloquei ali o 10, né, o Fidel Castro, que é um exemplo, que não é desenvolvimentista, mas ele está no B e no C, ele faz reforma agrária e propõe distribuir renda. Tá? E o governo Goulart, por exemplo, né, o governo Goulart, que é o 8 ali, né, ele é parecido com o Cárdenas, né, e o Lopes Pumarejo da Colômbia. O governo Goulart está no 8. Ele é um governo desenvolvimentista que propõe distribuição de renda e reforma agrária. Então, ele preenche aquelas condições. Vamos lá. Tá. Tem duas formas de incorporar democracia na coisa. É pelo conceito radial ou por subtil. Essa é a minha sugestão aqui na coisa. Como é que eu faria? Como é que eu casaria desenvolvimentismo com distribuição de renda? Com democracia. Vamos lá. Então, uma no conceito radial. O que é o conceito radial? Né? Eu botei assim, tu amplia o conceito com atribuição de atributos mesmo fora do núcleo.
Passa para o posterior para mim. Então aqui, quer dizer, eu tenho aqui os atributos do que seria desenvolvimentismo. E eu digo, olha, eu não vou conseguir, né, todos os atributos aqui, né, mas eu vou pegar e vou colocar a democracia como um novo atributo, mesmo que eu não preencha todos os cabos. Isso aí geralmente se usa quando aqui no núcleo, ó, eu tenho algum atributo que se choca com o primeiro. Por exemplo, se eu acreditasse que desenvolvimentismo só pode existir com ditadura, eu não poderia misturar com democracia. Então aí eu teria que considerar um conceito radial. Radial, que eu teria que ampliar o conceito de desenvolvimentismo, voltaria atrás um pouquinho atrás. Então, assim, qual é a vantagem? Né? Um novo atributo pode ser incorporado mesmo com a incompatibilidade com outro já existente. Mas tem uma desvantagem, né, que eu já falei, o risco do falso positivo. Porque eu ampliei tanto o conceito que né, e vai ter uma baixa intenção. Porque vai chegar um momento que eu vou dizer, bom, dizer que o governo tem democracia e desenvolvimentismo ou não dizer é a mesma coisa. Porque eu estou com um conceito tão amplo de desenvolvimentismo e de democracia que pode pouco significar. Pode ir adiante e adiante. A outra ideia, que eu acho mais interessante, eu acho possível aqui, é criar um subtipo. O subtipo se incorpora o atributo sem abrir mão do núcleo. Então eu coloquei, né, assim, é full do conceito. Full quer dizer o seguinte, o cara pode dizer assim, ó, um conceito radial, por exemplo, é democracia limitada. Tem cientistas políticos que usam essa expressão. Limitada quer dizer o quê? É uma democracia, mas que falta alguns atributos a ela. Correto? Ela não consegue preencher, por exemplo, participação popular. Tem eleições, tem partidos, tem não sei o que lá, mas então uma democracia limitada. Tá? Aí é no caso que eu não consigo preencher todos os atributos do conceito. No caso de desenvolvimentismo com democracia, no meu entendimento, não há nada no conceito de desenvolvimentismo que permita esse casamento. Então, eu acho que pode-se utilizar um subtipo fazendo isso, atualizando o conceito sem descaracterizá-lo. Né? Se preenche as condições, se faz essa exigência. Desde que o novo atributo não seja incompatível com o já existente. Então, aqui, né, seria a ideia de ser full de desenvolvimentismo. Quer dizer, eu vou aceitar todas aquelas condições. Tem que ter um projeto nacional, tem que ser com o aumento da produtividade, com a intenção deliberada. Eu tenho que preencher todos aqueles atributos definidos no desenvolvimentismo. No meu entendimento, não há nada lá no núcleo, no hardcore de desenvolvimentismo, que impeça casamento com democracia. Até porque se mapeia alguns cases históricos, né, que se poderia chamar de desenvolvimentismo com democracia. Tá? Qual é o problema, né? Que era o que eu ia dizer no final. Depende do que daí eu vou definir como democracia. Porque o que eu fiz como economista foi o conceito de desenvolvimentismo. Certo? Eu me sinto, um cientista político poderia melhor entrar no case de democracia. No máximo eu vou me atrever, se me ajudar o engenhar, de chegar no de populismo. Correto? Tentar entender o que é populismo. Nessa definição, que também é um conceito que cada um diz o que quer. Correto? Então, eu acho que pode compatibilizar e não há impedimento, porque não existe nada no hardcore do desenvolvimentismo que impeça isso. Vamos lá. Eu dei aqui um contra-exemplo, porque eu achei que seria mais didático aquela mania de professor, para entenderem o que eu quero dizer. Tá? Então, eu peguei o negócio do Bresser, tá? Como um exemplo, que é uma discussão que eu tive com o Bresser quando ele faz o conceito de novo desenvolvimentismo. E a minha pergunta para ele é assim, por que é novo? Ele disse assim, porque o velho desenvolvimentismo era gastador, tinha indisciplina fiscal e monetária, casava-se com populismo. Então eu quero um desenvolvimentismo com disciplina fiscal e monetária. Correto? Eu quero um desenvolvimentismo com um Estado menor, mais enxuto, dá lá as características do novo desenvolvimentismo, que até eu tenho numa lâmina, mas não é o caso. O que acontece? Digo, bom, Bresser,
se tu achas que o desenvolvimentismo, o seu conceito, lá no seu núcleo, não tem disciplina fiscal e monetária, porque o velho desenvolvimentismo é gastador e populista, tu não pode fazer essa coisa, porque daí tu não pode juntar essa bolinha com aquela, porque esta aqui se choca com um atributo que ele coloca dentro do núcleo. Tá me entendendo? Tá? Dentro do núcleo daquele conceito, ele já parte do suposto. Então ele quer fazer uma inovação, só com o conceito radial. Se é verdade, ele está dizendo é só um radial. Tu vai ter que ampliar o conceito de tal forma que vai caber inúmeros cases aí dentro. Com o risco de tu chamar de novo desenvolvimentismo lá o governo Collor, de repente. Basta o governo propor, não sei o que lá, fiscal, monetário, blá, blá, blá. Dependendo da situação, tu pode abrir muito. Estou contando Collor com um exagero, mas podia ser outros mais próximos. Tá? Então, agora eu te espero o seguinte, na minha interpretação, na minha, do Pedro, não é verdade que o velho desenvolvimentismo tem uma disciplina fiscal e monetária. Isso é um preconceito neoliberal teu, eu disse para ele. Porque, na verdade, se tu vai analisar os casos de desenvolvimentismo, o segundo governo Vargas, por exemplo, ou o primeiro governo Vargas, tem disciplina fiscal e monetária. Isso é um mito criado pela direita no Brasil. O Vargas entregou